Olá a todos, boa tarde. Já está a entrar muita gente, algumas pessoas conhecidas. Olá a todos. Boa tarde, já está a entrar muita gente, algumas pessoas conhecidas. Olá a todos. Olá, Filipe. Isto está a fazer um som maquiavélico, vou só tirar aqui o som. Olá, desde já quero agradecer olá a todos. O meu nome é João Bernardino. Quero agradecer à Mini por me ter convidado para este terceiro episódio das Mini Home Sessions. Esta colaboração minha com a Mini começou há alguns meses e sinceramente não esperava chegar a março e estar a fazer isto em casa. Não era esse o objetivo da colaboração, mas dada a situação, é assim que nos encontramos e temos que ser positivos e pensar no que é que podemos fazer. Como os planos foram todos alterados, criou-se esta ideia de fazer estas sessions e pediram-me uma ideia para realizar. Inicialmente pensei em fazer algo que tivesse a ver com edição, captura, mas a logística era muito difícil e resolvi mudar ligeiramente o tema e, como também nas outras sessões, propor-vos um desafio no final, com base também no que eu vou falar e no que eu vou mostrar. Como vos tinha dito, esta colaboração com a Mini começou há alguns meses. O objetivo era debruçar-me, ser criativo, pensar e produzir sobre a campanha do Mini elétrico que foi lançado, Charge for Passion, e de alguma forma esse início foi de alguma maneira cumprido. Quem segue a minha conta viu que fiz ainda 2 publicações. Eu até tenho aqui algumas imagens. Eu sei que a qualidade provavelmente, ou pelo menos o tamanho, não será o mais indicado e portanto nessas 2 primeiras publicações o objetivo era pensar um bocadinho sobre os novos paradigmas do Mini, tendo o grande constrangimento de ainda não ter o Mini saído e eu não ter a possibilidade de fotografar o Mini elétrico, o que tornava-se um bocadinho mais difícil e ao mesmo tempo mais aliciante, porque teria que falar de um automóvel, falar do Mini sem o mostrar. E o objetivo foi um bocadinho pegar no conceito do carregado de paixão, Charged with Passion, que deu origem a estas primeiras fotografias. Já agora, podem fazer perguntas, eu vou vendo à medida que estou a tentar ver, à medida que as perguntas forem vindo, vou tentar responder, mas se calhar deixarmos um bocadinho mais para o final, porque senão confundo um bocado. E então estas foram as primeiras imagens que saíram, onde procurei um bocadinho a Golden Hour e peço desculpa e no fundo esse conceito de carregado de paixão. Aqui um sunset quase, em cima aqui em Matosinhos, em cima de um... não sei se isto está a correr. Não sei se me estão a ouvir agora estou preocupado. Ok, acho que estou aqui. Ok, obrigado. E a ideia foi aqui num parque de estacionamento de Matosinhos ir à procura do sol e da energia do sol, e tirei estas primeiras conjunto de fotografias.
mais uma vez aqui interessava realçar esta ideia da energia e do mini elétrico dentro de um ambiente urbano que é nitidamente o ambiente do mini. E depois as segundas publicações incidiram mais exatamente sobre o pré-lançamento em Lisboa, onde aproveitei para procurar digamos, este ambiente urbano e de fotografia urbana que Lisboa permite imenso. E eu lembro-me perfeitamente, eu estava com algumas das pessoas que estão aqui a falar quando a tirar estas fotografias, e passei aqui uma demais, pensava que tinha aqui mais umas, mas não tenho. Eu lembro perfeitamente de estar em Lisboa, e isto era de madrugada, como uma altura que eu gosto de fotografar, e pensar que bom, que excelente seria quando tivesse o mini e pudesse fotografar nestas ruas, ou seja, substituir o amarelo da Carris por o mini, e pronto, e no fundo estava nessa expectativa de poder, agora em março, fotografar o mini nestes ambientes urbanos ou noutros. Quem conhece a minha fotografia sabe que eu gosto de fotografar em ambientes urbanos, provavelmente se houver nevoeiro agradeço, e em horas pouco habituais. Não é o caso esta é ao final da tarde, vejo pelo trânsito, mas no fundo andei estes meses um bocado a pensar onde é que vou fotografar o mini. E outra do Porto, também em regime urbano, mas chegou esta situação, esta emergência, e tivemos que ficar em casa. E isto acabou por um bocadinho definir a existência desta home session, e ao início tive algum receio, o que é que eu vou fazer, e acabei por tentar perceber o que é que podíamos falar que tivesse a ver com esta nossa situação. E o que eu andei a fazer foi um bocadinho pensar o que é que está a ser feito em casa, quem é que está a fotografar em casa, de que forma é que o está a fazer, e como é que nós podemos aproveitar estes momentos em casa e ser criativos também. E a primeira coisa que me ocorreu logo foi um photobook de 1919, 18, deste senhor, Aya Isa Tomiyasu, que, sendo japonês, fotografou em Berlim um conjunto de fotografias que deram origem a este livro, que é o TTP. E o livro e as fotografias têm um princípio muito simples. As fotografias são todas tiradas do 8º andar do prédio dele em Berlim, e todas com a mesma composição a apontar para o mesmo objeto no exterior. E o mesmo objeto, eu não sei se provavelmente vocês não conseguem ver, eu depois arranjarei a maneira de vos passar esta informação toda, mas o objeto é uma mesa de ping-pong no jardim. E ele passa, eu não sei quanto tempo, a fotografar a mesa em diferentes situações e em diferentes utilizações que é dada à mesa. Neste caso vemos aqui uma rapariga deitada, debruçada sobre a mesa, penso que a ler. Da mesma maneira que este senhor, noutra posição completamente diferente, está a falar ao telefone. Ou um conjunto de crianças de um jardim infantil à volta da mesa, a brincar. Todas estas fotografias são tiradas do mesmo ângulo, do mesmo sítio. O que varia aqui é realmente a iluminação, a altura do ano em que é tirada. Eu por acaso não tenho aqui, mas há algumas fotografias, por exemplo, que são com neve. Aqui duas pessoas a fazer exercício à volta da mesa. Outra situação, então aqui duas pessoas a jogar uma espécie de jogo da malha ou qualquer coisa, e a utilizar a mesa como mesa de suporte às suas mochilas, etc.
um acampamento autêntico, um bar, deve ser uma ocasião qualquer festiva lá do bairro, e uma situação noturna, não queria avançar tanto, e no fundo esta ideia de que estando em casa, e não pode não acontecer a todos, obviamente, e depende de onde vivemos e em que situações é que conseguimos olhar para a rua, provavelmente há algo a documentar. É isso que este livro também me acaba por dizer, e achei importante trazê-lo para aqui porque quem sabe vocês tenham a vossa mesa de ping-pong, algures no jardim, à vossa volta. Depois pensei em pessoas, instagramers, fotógrafos que conhecia e que sigo e que tenho estado a ver a produzir fotografias, digamos, de casa nesta altura de emergência, e lembrei-me do Rui Miguel Cunha. O Rui Miguel Cunha é um excelente fotógrafo diria, street photography, fotografia do dia-a-dia. Normalmente ele fotografa exteriores, mas acabou por nestes últimos tempos fazer, acho muito bem, Rui, vais tirar fotos dos meus restos, acho muito bem. Mas podes se calhar ver os miúdos a passar de bicicleta ou assim. Mas acabou nestes últimos tempos por levar esse trabalho para dentro de casa, e levou de uma maneira que eu acho bastante interessante, porque acaba por ser uma continuidade do seu trabalho, e eu gosto muito destas fotografias, porque têm este aspecto cândido, este aspecto do dia-a-dia, onde nada está preparado e onde o fotógrafo é um olhar quase invisível sobre o que se passa, aliás, a sua posição é invisível, e acaba por nos transmitir muito do que é a nossa vivência. Eu identifico muito com estas fotografias, vou passar a outra, não sei, porque também tenho 2 filhos e acho que ele também deve ter aquelas fotografias, e são estes momentos que eu acho que ele consegue captar muito bem, são estes momentos do dia-a-dia, que por vezes não ligamos nenhuma e que tomam sentido nestas alturas. Há imensas coisas que se estão a transformar no nosso dia-a-dia. Eu acho que toda a gente já entendeu que estar em casa confere-nos outra visão sobre as coisas que dávamos como certas e que nos rodeiam, mas por muitas vezes não desligamos ou não lhes damos a devida atenção, porque andamos sempre na rua, a sair, a trabalhar, e estas fotografias tocam-me um bocado porque denoto aqui um bocadinho o que também se passa aqui em casa, e acho que ele o faz de uma forma muito boa. Mais uma dele, gosto também muito desta fotografia, é um bocado a vida, perdão, a vida que estamos a viver agora todos em casa. Mais uma, também mais uma vez numa situação de estudo das crianças, penso eu. Obviamente aqui a fotografia que está na parede também joga muito, e a questão dos vasos e todo o enquadramento. Gosto muito do trabalho dele, aconselho-vos a seguirem. Vou mostrar mais uma vez o nome dele para vocês depois procurarem, Rui Miguel Cunha. É tudo a preto e branco, penso eu, e acho que vale a pena seguirem o trabalho dele durante este tempo de casa, porque são boas fotografias, transmitem-nos boas vibrações. Depois trouxe a Querido Diário também para esta conversa, que é a Sara, também uma Instagramer aqui do Porto, e a Sara quase que não precisava desta emergência ter acontecido, porque diria que 80% a 90% das fotografias da Sara são tiradas em casa, e ela, eu não sei onde é que ela vai buscar tantos objetos, mas o que ela acaba por fazer faz grandes composições
de, de objetos na casa, coloca-os, dispõe, os fotografa de diferentes maneiras, diferentes sítios, e portanto é daquelas pessoas que mesmo antes desta situação eu perguntava a mim mesmo como é que é possível dentro de uma casa ser tão criativa, tirar tão boas fotografias, e tantas, porque ela tira imensas fotografias. Eu não trouxe muitas, mas depois vocês vão ver. Eu trouxe algumas, uma das últimas, que aproveito também já para falar esta ideia do espelho enquanto um alargamento do próprio espaço e da captação, e portanto trouxe fotografias últimas dela. Esta é uma fotografia nitidamente de quarentena, em que o contacto com os vizinhos é feito desta maneira. O que é engraçado é que desde que entramos neste período, já vi várias fotografias destes vizinhos, antes não tinha visto, se calhar ela ainda não tinha apercebido, e eu acho que esta fotografia acaba por transmitir um bocado, para já transmite o Porto pelo todo o ambiente, e acaba também por transmitir esta ideia do distanciamento em que vivemos. E esta é tipicamente também da Sara, um vaso, uma planta, e depois ali uma mão a aparecer, o jogo de sombras. O trabalho dela é muito rico e muito vasto, e aconselho-vos a darem uma olhada também ao trabalho dela. O Tosé também é um conhecido Instagramer português de Lisboa, e o Tosé tem uma coisa e faz uma coisa como ninguém. Faz as melhores legendas de fotografias possíveis, ou seja, o Tosé é daquelas pessoas que utiliza as duas potencialidades que o Instagram tem. Por um lado, a fotografia, e ele conjuga como ninguém com a criação de texto. No fundo, é um bocadinho o princípio digamos, o que define a própria ilustração, que é a conjugação de texto com imagem. E no fundo o que o Tosé faz é essa ligação de uma forma muito perfeita. Também é um Instagramer que fotografa muito, tem muita produção. Olá Tosé, estás aí, um abraço. Mas eu acabei por ficar curioso de ver como é que ele se ia desenrascar, e ele está-se a desenrascar muito bem. E ele, pelo que eu percebo, vive nos prédios, e ele está a tirar um bocado de partido dessa sua posição, fotografando as fachadas, fotografando as pessoas que estão nos prédios, e trouxe esta fotografia, trouxe só algumas. Trouxe esta fotografia, que é no fundo um cão que procura a nesga de sol existente ali ainda no pátio, e que nitidamente é o que os cães também estão a passar, que é provavelmente estão a sair menos à rua, e ele acaba por, de uma forma muito interessante, fazer esta ligação também com o texto. Aconselho-vos depois a ir ver. Depois trouxe esta, exatamente, uma pessoa, cá está, uma fachada, a pessoa a falar ao telefone, ali algum problema. Eu não me lembro perfeitamente da legenda, mas a legenda é muito engraçada, desta fotografia. E depois trago uma que eu acho genial, que eu penso, não tenho certeza, mas acho que é a primeira fotografia dele dentro deste período de quarentena ou de isolamento, que é esta. Não sei se vocês conseguem perceber bem, mas o que está aqui é um prato de louça com uma pintura cerâmica da cidade de Lisboa. Ou seja, uma janela para o mundo através de um prato. E eu adorei ver a legenda dele,
Ele chamou-lhe Lisboa, menina e loiça, e utilizou a hashtag vá para fora cá dentro de casa. Portanto, eu acho que é super criativa esta fotografia. Não teria se calhar tanto sentido sem o texto, e é nisso que o Tosé é muito bom. Acabou por de uma fotografia de um prato dizer-nos um pouco do que é a nossa vivência em casa, e portanto acho isto muito criativo. Esta conjugação do texto que ele faz sempre muito bem é muito interessante, e transforma numa fotografia que nós poderíamos pensar que era eminentemente simples demais ou algo do género, numa fotografia com um grande fogo e uma grande força, e com humor que também ele nos habituou já no Instagram. Se não o seguem, aconselho a seguir o Tosé, vão dar boas gargalhadas a ver as fotografias dele. Uh, eu não conhecia este fotógrafo, mas o ICP, a conta do ICP Internacional, está também lançou um desafio aos fotógrafos para de alguma forma retratarem esta situação que vivemos, e a hashtag, podem depois ir à conta deles, a hashtag já tem milhares de fotografias, e eu gostei particularmente das deste senhor, porque ele retrata um bocadinho, não tanto esta situação de estarmos em casa, mas um bocado o que é quando saímos à rua e vamos visitar alguém ou vamos às compras, e no caso deles, de tiradas na visita que ele fez à mãe e penso que é uma amiga, em que ele fica, digamos, de um lado do vidro e a mãe está do outro lado, e estão os dois a falar, e a fotografia acaba por ser uma fotografia de telemóvel, como muitas que já vimos, mas acaba por nos dizer muito sobre a forma como hoje temos que lidar uns com os outros, e principalmente com os grupos de risco e o cuidado que ele teve nisso. E eu acho que acaba por ser uma utilização do reflexo do vidro como uma dupla exposição, no fundo, que acaba por jogar muito bem. Ele depois repete, portanto, não é só nesta, mas repete também nesta, em que ele junta uma janela, está a falar com uma amiga, com uma criança, e o cão também aqui a olhar para ele. Aqui não se vê tanto o seu reflexo, mas vê-se da árvore do jardim que está por trás. Acaba, se calhar, tecnicamente não ser uma dupla exposição tão bonita, mas também muito exemplificativa dos tempos que correm. E eu, no fundo, acho que toda esta ideia de que podemos fazer muita coisa em casa, acho que se torna ainda mais interessante quando conseguimos fazer com que as nossas imagens, as nossas fotografias retratem este momento, consigam de alguma forma encapsular o que de uma forma geral toda a gente no mundo está a sentir, e consiga pôr em imagem esses conceitos e essas ideias, e no fundo as pessoas conseguirem nas fotografias rever-se e rever o que estão a passar e a sentir. Essas são as boas fotografias neste momento tiradas em casa. E depois trago algumas fotos minhas, não publicadas, tiradas em casa. Aliás, algumas já passaram em algumas histórias, e também tiradas em casa. Quem conhece o meu trabalho sabe que não é propriamente o que eu publico, ou seja, a minha fotografia é uma fotografia mais urbana, procuro muito ambientes mais sombrios, madrugada, embora ao longo dos últimos tempos tenha vindo a procurar
mais o retrato, e o retrato principalmente de pessoas a trabalhar, e no fundo é esse um bocado esse trabalho dos retratos que me traz aqui depois esta situação de casa, onde não consigo ver muito para além dos prédios à volta, que me faz fotografar ou continuar a fotografar, muito menos, é claro, mas tenho sempre a máquina mais ou menos a jeito, não está na mala, está à mão, porque as situações em casa, ainda por cima com duas crianças como eu, acabam por ocorrer de uma forma muito espontânea e muito rápida, e por vezes, e vou mostrar algumas coisas que só tinha o telemóvel à mão e tirei com o telemóvel, e outras que tinha a câmera. E pronto, esta é a minha filha, está no nosso terraço e está a brincar com uma menina que está do outro lado e com o gato, daí ela ter isto na mão. Gosto muito desta imagem também por ela estar descalça aqui em cima da banca do terraço, e há aqui um espírito também de quarentena que acabo por mais transmitir também nas outras fotos que vou mostrar a seguir. E esta é uma das situações super curiosa, porque ela descobriu no fundo este sítio nestes dias, ou seja, o terraço tem uma divisão entre o meu terraço e o terraço dos vizinhos, e a minha filha, que nunca tinha se sentado ali, agora muitos dias eu encontro ali, quando está, hoje não, está um excelente dia para estar em casa, está a chover, mas os outros dias que teve sol, ela vai para ali e por vezes até fica lá sozinha, e no fundo foi uma descoberta para ela e foi para mim uma descoberta ela estar naquele sítio. E isto é tipicamente o que eu considero um ambiente de isolamento social. Há uma certa paz e uma certa, como dizer, uma certa preguiça nesta fotografia, mas acaba por ser das fotografias que mais me agrada, porque é um bocadinho às vezes o que nós também estamos a sentir e a viver. E esta é uma fotografia do meu filho, está a jogar iPad, também descalço como ela, e foi à procura de uma tomada, as outras deviam estar ocupadas, e acabou por se sentar no meio de um corredor, e eu ia a passar e fui buscar a câmera, porque gostei muito da posição e deste aspecto cândido. Aqui não há pose, ele não está a posar para mim, e gosto muito também da sombra que o braço dele está a proporcionar aqui, e a questão da iluminação que vem de baixo e que está a projetar na parede. E uma fotografia tipicamente de quarentena, que é o meu filho fez um escudo e uma armação para brincar, e chegou à sala e disse-me: pai, sou o Lord Owl, o Lord Mocho. E eu disse: então espera aí, Lord Mocho, que eu quero tirar uma fotografia. E estas são, provavelmente não terá lugar num profile ou qualquer coisa, mas tem para mim e resolvi-vos mostrar. Uma situação super banal no meu terraço, em que estamos os dois ao telefone, eu estou de telemóvel e reparo, tenho o reflexo, posso aproveitar o reflexo, e acabei por tirar uma fotografia. Eu gosto muito desta fotografia, e é uma fotografia de telemóvel com tenho ali outro a filmar, mas este é um 4S muito antigo, mas acabou por ser uma boa foto. E gosto muito desta foto, é a minha filha, mais uma vez, a brincar com a gata da vizinha que estava ali a passar, está ali também a brincar, e aqui é um bocadinho explorarmos
a iluminação que tem no exterior, utilizar estes jogos de luz. Nitidamente era uma situação, o meu ponto de tomada desta fotografia é a mesa onde eu costumo trabalhar, e quando estão dias muito sol, eu tenho que baixar as cortinas do lado direito da sala, e só estava aquela porta aberta, e daí este ambiente tão escuro à volta, e aquele foco de luz a vir ali e a queimar quase o corpo dela e a cara dela. E eu acho que isto eu gosto muito da fotografia, e acho que isto é daquelas coisas que podemos prever, podemos preparar, ou podemos simplesmente estar atentos e as coisas acontecem. No fundo, às vezes é perceber, está aqui um foco de luz, e vou-me aproveitar dele e pedir a alguém para lá ir, ou arranjar alguma coisa que funcione enquanto fotografia. Outro momento muito cândido da minha filha é ela está aqui a jogar iPad também. Os iPads agora são uma desgraça, é preciso controlar isto. Está a jogar iPad e eu estou aqui atrás do meu computador e estou a fotografá-la para lá, e gosto muito do buquê aqui dos computadores, e ter conseguido focar ela ali naquele plano. Isto é com uma 56mm, 1.2, portanto, claro que o equipamento também é importante, mas na verdade não sei se gosto mais desta, se gosto mais de uma que tirei com o telemóvel. Acho que isso não é importante, o que interessa é percebermos o que é que podemos captar, estarmos atentos no fundo à própria mudança que esta situação causou nas nossas vidas e na forma como hoje estamos em casa. Eu acho que há tantas diferenças, e acho que pode passar também por aqui, tentarmos captar estes momentos de paz, etc., que provavelmente num dia normal e no ramo do dia-a-dia não teríamos. E por isso, se calhar, é um momento único. Se calhar durante as férias, conforme as férias das pessoas, durante as férias isto pode acontecer, mas estar em casa tanto tempo, provavelmente, ou esperemos nós, não venha a acontecer muitas mais vezes. E se calhar era boa altura para aproveitar essa visão. E pronto. E no fundo, o meu desafio para vocês é lançar-vos o desafio de com base nestas ideias e noutras que vocês já viram de certeza e que veem todos os dias no Instagram e nas outras redes sociais, pedir-vos para tirarem umas fotografias em casa, pensadas ou não, podem ser cândidas no sentido das pessoas que estão a ser fotografadas não estão à espera, pode ser uma coisa super preparada, ou simplesmente um jogo de luz, um jogo de espelhos, procurar no nosso ambiente boas fotografias, porque é mentira que temos que sair para tirar boas fotografias. Obviamente gostava de estar lá fora, já não vou fotografar como a maior parte das pessoas há quase um mês ou há um mês, e tenho vontade de ir. Mas agora estou em casa e fazer bons trabalhos e trabalhos criativos dentro deste registro. E por isso a ideia seria vocês partilharem na hashtag MiniHomePortrait, e que vão ser partilhadas na conta da Mini. Eu também posso partilhar algumas da minha conta. Eu, entretanto, depois vou fazer algumas histórias sobre este assunto, e com algumas das fotografias que vocês viram, e depois e provavelmente amanhã farei um post também com algumas fotografias. Está aqui a Filipe a perguntar como é que começou o meu percurso na fotografia. Eu passava se calhar agora algumas perguntas. Bem, eu sinceramente tenho fotografia há muitos anos. Eu estudei em Lisboa na António Arroio e comecei a ter num curso técnico profissional de imagem,
e tive 3 anos de fotografia não prática, ou seja, tive só um ano de fotografia prática, porque eu não estava diretamente ligado à fotografia na altura, mas tinha, por exemplo, físico-química aplicada durante 3 anos, que era só fotografia. E, portanto, o meu contacto com a fotografia começou muito cedo. Depois, na universidade, também tive muitas aulas de fotografia, prática e teórica, mas, no fundo, eu sou designer de profissão e a fotografia, durante muito tempo, foi uma ferramenta, uma bengala para o meu trabalho enquanto designer, e não tanto perseguir esse caminho da fotografia enquanto disciplina. Não aconteceu, ou seja, eu estava muito focado no design na altura e acabei por utilizar a fotografia dessa forma, ou seja, eu precisava de fazer um cartaz, provavelmente ia tirar uma fotografia ou duas para o cartaz e utilizava, mas o que eu queria no fundo era o cartaz, não era a fotografia em si. E pronto, e depois obviamente fotografava principalmente em viagens ou para algum trabalho específico, mas a fotografia nunca foi objeto central. E na verdade o que acaba por acontecer é que a certa altura estou a trabalhar no meu ateliê, que dividia nessa altura o ateliê com outra empresa, e um dos estagiários dessa empresa, que estava mesmo a trabalhar à minha frente, liga-se ao Instagram nessa altura. Ele tinha um blog na altura de arquitetura, mas resolve passar para o Instagram essa comunicação, e acaba por se envolver imenso no Instagram, e atrás dele fui eu. Foi ele que me introduziu. Algumas das pessoas se calhar conhecem o Formas Críticas, ele já não publica muito, mas foi com ele que eu comecei a introduzir-me principalmente no Instagram. Depois tenho aqui o Tomás a perguntar o que é que eu mais gosto de fotografar. Eu gosto muito, e acho que o meu profile diz, eu gosto muito dos ambientes moody, cinematográficos, matinais, início da manhã. Se conseguir apanhar a luz artificial e apanhar já a primeira luz do dia, gosto imenso. Cada vez é mais difícil, porque as câmaras estão a racionar muito a luz e desligam as luzes cada vez mais cedo, mas há ali um período de 10, 15 minutos que para mim é o ideal. Gosto de o fazer nessas condições, em ambientes urbanos, industriais. Como vocês veem agora, cada vez nota-se menos, mas fotografo muito o Porto de Leixões, e acho que a maior parte das pessoas começou-me por conhecer exatamente por essas fotografias do Porto de Leixões. Por isso é esse ambiente que eu gosto de fotografar. Não escondo que ultimamente a fotografia de retrato e a fotografia de rua e a fotografia de pessoas a trabalhar me têm puxado bastante. Um bocado também pela tecnologia. A lente que eu falei há bocado, a 56 1.2, é uma lente que me agrada imenso e é muito mágica, e acaba por também ela influenciar o meu trabalho. Ou seja, o equipamento também e a tecnologia sempre influenciou a arte, o design, etc. Obrigado, Adriano. É analógico ou digital também do Adriano, é digital. Eu fotografo com uma câmera mirrorless da Fuji, e já há, diria, 4 anos, e não pretendo mudar. Nitidamente é digital. Há muita gente que tem estado a puxar outra vez ao analógico. Diria que eu ainda não estou muito virado para experimentar outra vez o filme, porque eu fotografei muito em filme, e diria que ainda estou naquela fase da vantagem do digital e do mirrorless, e provavelmente não irei tão cedo para o analógico. Rititita Jorge, é difícil, eu não conheço os cursos todos que existem de fotografia, por isso é difícil dizer.
sei que o IFP aqui no Porto tem alguma, é bastante conhecido e tem bons fotógrafos, são cursos não curriculares no sentido de não dar uma licenciatura, acho eu, mas são bons cursos, mas eu desconheço muito esse panorama. Eu aí depois entro muito no sou designer, não sou um fotógrafo. Como fazes para ter um feed de Instagram tão cuidado? Utilizas sempre o mesmo filtro? Não, aliás, cada vez utilizo menos os mesmos. Parti sempre de uma situação em que, diria, há um ano ainda, utilizava entre 3 4 filtros do VS Code. Eu trabalho em mobile, não utilizo o Lightroom sequer, trabalho tudo em VSCO. Tinha um conjunto de 3 4 5 filtros que gostava muito. Agora já não tanto, deixo-me mais, deixo-me ir e procuro noutros que não estou habituado, e eu por vezes os filtros acabam por ser o menos importante para essa coerência. Eu acho que é o trabalho provavelmente mais a nível das outras ferramentas, do contraste, da possibilidade de mexer numa cor só por si, temperatura, etc., que acabam por definir o meu estilo, ou digamos, ou que acabam por dar essa coerência ao meu trabalho, e não tanto o filtro. Mas sim, tenho cuidado com o feed, já tive mais, agora sou mais, e ainda bem que não sou tanto assim. Antigamente era muito cuidadoso, extremamente cuidadoso. Isso acaba por vezes também por delimitar, ou seja, passei um bocado aquela fase em que o que era importante era o feed, era a minha galeria, e interessa-me mais a fotografia em si, o gozo que ela me dá ao tirar e o gozo que me dá ao editar. Mas os dois, é muito difícil separar o que é que me dá mais gozo, porque acho que ir fotografar, principalmente quando vou sozinho, de madrugada, é quase terapêutico. E quando temos boas chapas, quando conseguimos boas chapas, é mágico. Da mesma maneira que chegar a casa depois do dia de trabalho, depois do jantar, depois dos miúdos irem deitar e sentar no sofá com o iPad a editar durante 2 horas, também é mágico e também é terapêutico. E portanto é um bocado difícil dizer isso, mas hoje em dia sou muito mais disponível para experimentar e para não ser tão rígido comigo próprio na utilização do feed ou da galeria, ou na criação do feed e da galeria. Eu agora estou aqui com uns problemas, eu espero que vocês me estejam a ver. Ok, já vi que sim. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado. Mais questões? Alguém tem mais questões? Posso contar com as vossas fotos para o desafio da Mini Home Important? Ok, fixe. Uh, Fico à espera de ver, depois eu falo com o pessoal da Mini também para ver o que é que apareceu na hashtag. Eu também vou já, ainda hoje, vou mandar umas histórias com algumas das fotografias que aqui coloquei, e já agora fazer também um push para as pessoas que no fundo fui buscar o trabalho delas, e depois provavelmente amanhã utilizarei um. Tenho aqui mais umas questões. Ok. Algum curso de edição, não sei se sequer se existe, é capaz de existir. Eu, acima de tudo, acho que a edição também é um processo, que é um processo como outro a nível artístico, que é um bocado um processo de procura. É um bocado a ideia de termos que utilizar a tecnologia e temos que perceber o software, mas no fundo os nossos princípios e o que nós gostamos é o que nós vamos à procura, e isso depois torna mais fácil o caminho de edição. Ou seja, eu, por exemplo, mesmo a nível do design, trabalho com o Photoshop, é a minha ferramenta.
Eu provavelmente não conheço o Photoshop de uma ponta à outra e trabalho nele há 20 anos. Ou seja, utilizo o que eu preciso para o que eu quero e para onde eu quero chegar. E à medida que vou querendo outras coisas, vou procurando. Por isso eu acho que a edição é importante, mas eu acho que é quase definida pela nossa cultura, pela maneira de nós vermos as coisas, e não tanto por alguém que dar um curso. Não, Carlos. Eu não edito em Lightroom, eu edito mesmo mobile. Edição, assim, não é? O Lightroom também é mobile, mas eu edito com o VS Code e pontualmente utilizo também o Photoshop para edição. O Lightroom chateia-me um bocado porque, no fundo, lá está. Chego ao Lightroom e penso para que é que eu preciso desta ferramenta se eu posso fazer isto diretamente no Photoshop. Mas eu gosto muito mais. Eu apaixonei-me logo, quando entrei no Instagram, apaixonei-me pelos presets do VS Code, que no fundo são emulações muito fidedignas de muitas películas conhecidas, da Ilford, da Fuji, e que trazem à fotografia digital essa emulação muito perfeita da película. E como me apaixonei por esses presets, acabei por ficar dentro do VS Code, do Cam, do mobile. Embora eu sei que o Lightroom também aceita alguns presets do VS Code. E não é direto, portanto, claro. Mas, não perde qualidade, Carolina. Houve uma altura que, ou seja, já passou por diversas fases o VS Code. Houve uma altura em que tu tinhas a hipótese de gravar em três diferentes qualidades, sendo que havia uma que era a qualidade da imagem que tu mandavas para lá, obviamente era a que saía. Depois houve uma altura que eles estavam a fazer uma compressão e isso foi terrível para mim. Eu cheguei a mandar mails para eles e tudo, porque é dizer-lhes, olha, eu vou ter mesmo, eu gosto muito da vossa aplicação, mas vou ter que mudar porque vocês não me estão a permitir gravar com qualidade. Eles responderam de uma forma muito genérica, dizer que e tal, vamos passar essa informação à equipa, etc. Mas entretanto eles refizeram isso e a fotografia sai com a qualidade com que entra. Obviamente, se utilizares as ferramentas em excesso, se começares a puxar demais pelo sharpness ou etc., a fotografia tende a perder qualidade. Também te sou sincero, se calhar assim, melhor com isso, porque sempre tive um bocado uma visão low fidelity, ou seja, nunca fui uma pessoa de ter uma grande qualidade, ou seja, eu gosto do ruído, o ruído. Gosto do ruído que o VS Code permite, ou mesmo, por exemplo, de uma fotocopiadora. São coisas que se calhar é da minha geração e dos designers e fotógrafos que nessa altura me enchiam as medidas, principalmente os designers, e que acabo por, nesta versão de fotógrafo a fazer fotografia, acabo por também não me importar muito. Por exemplo, eu tenho muito essa ideia de quando me falam, fotografas em RAW, e eu, sinceramente, eu não fotografo em RAW, eu só fotografo em RAW quando é um trabalho para um cliente, eu sei que o cliente vai precisar daquilo, quer para um outdoor ou para qualquer coisa, e mesmo assim, e aí utilizo o RAW. Mas normalmente utilizo mesmo o SPEG, ou seja, não tenho grandes problemas com isso. Gosto de ver, mesmo quando as fotografias faço prints delas, gosto de as ver pequeninas, por isso essa questão nunca me também suscitou muito problema. Ou seja, voltando atrás, o VS Code sim, como outro software qualquer, se tu abusares de determinadas ferramentas e que mexes a nível da estrutura da imagem, etc., nitidamente vais perder qualidade. Se não fizeres, também não perde assim tanto. Uma coisa que eu reparei também, que é incrível, que eu ainda por cima sou muito. Eu para atingir as imagens que faço,
acabo por editar, fazer sobre-edições na mesma fotografia, ou seja, acabo por tratar a fotografia, gravá-la e se for preciso voltar a buscá-la e passar outra vez um filtro por cima, etc. E o que eu acho é que não tenho necessidade, não sinto essa necessidade e o VS Code acaba. E estava a falar da lente também. A lente, quando eu comecei a usar aquela lente que é uma lente prime, é uma lente de grande qualidade, acabei por sentir que a fotografia se estragava menos, ou seja, também muitas vezes parte da captura o que estás a fazer. Por outro lado, e isso é óbvio, quando eu tiro uma fotografia de telemóvel, muito dificilmente eu consigo fazer nela tudo o que eu quero, porque a fotografia rebenta mesmo, e os pixels rebentam e não pode ser tão exagerado no telemóvel. Eu digo, sou sincero, já não publico no meu feed uma fotografia com telemóvel há mesmo muito tempo. O que é que me deixa cheio de energia, Filipe? Deixa-me cheio de energia pensar que daqui a 1, 2, 3, os que sejam, vou estar com o Mini aí nas ruas do Porto e de Lisboa e por todo lado a fotografar o Mini, porque já há alguns meses estava a pensar nisso. Não, nunca senti essa necessidade de ter o meu próprio preset. Eu entendo isso e acho que há muita gente a vender presets, etc. E há muita gente que me pergunta se eu tenho, mas eu sinceramente até hoje nunca pensei muito nisso. Eu trabalho cada fotografia de uma forma. Obviamente há processos que são sempre iguais e parecidos, mas eu trato muito de fotografia a fotografia. Se calhar não parece tanto no feed e parece que tem ali uma patinha dada por mim o tempo inteiro, mas no fundo não acontece isso. Eu trabalho fotografia a fotografia, provavelmente tenho filtros diferentes e vão dar ao mesmo sítio, e portanto gosto da não existência do preset, quer dizer, estou a usar os do VS Code, mas também estou a adulterá-los, porque estou a pôr uns por cima de outros, etc. E acabo por achar que, desculpa a falta de modéstia ou assim, acabo por achar que as minhas fotografias têm uma identidade própria e sem eu precisar desse preset meu, onde tudo está tão certinho e pronto a ficar com mini madrugadas, Marta, exatamente. Temos que fazer umas mini madrugadas em Lisboa. Uma dica de ouro para o preto e branco, não sei. Ou seja, eu gosto muito de preto e branco, como sabem, não uso muito o preto e branco. Provavelmente metade das fotografias que vocês veem no meu feed já passaram pelo preto e branco para mim. E tenho mesmo, eu diria que das 1000 e tal publicações que tenho, só tenho duas publicações a preto e branco. Uma tirada na Serra d'Arga em Viana, e agora uma em Santa Apolónia, em Lisboa, há muito pouco tempo, um álbum, vocês podem ver, está quase no início, deve ser para aí a 12ª fotografia, ou uma coisa do género, mas não tenho especificamente nenhuma dica para te dar sobre o preto e branco. Talvez uma, que é, e olha, por acaso Cristina, essa publicação que eu estou a falar, que é um álbum tirado em Santa Apolónia, se tu fores ver, aquilo não é bem preto e branco, ou seja, aquilo tem de alguma forma um tom sépia lá metido, muito ligeiro, não diria que é sépia, assim meio esverdeado, e que me deu muito trabalho a fazer, e eu às vezes o que eu sinto é que pode haver aí algum caminho a fazer, para quem, obviamente, para os puristas não é? Mas também os puristas se calhar fotografam com película e as películas também têm diferentes abordagens à cor. No fundo, acho que há um caminho a percorrer aí, porque não? De ligeiramente atribuir alguma tonalidade cromática ao preto e branco, quase indelével, porque não? Eu gosto disso. Mais. Bem, pessoal, gostei muito de estar aqui, estava um bocado nervoso, mas acabei por gostar bastante de estar aqui. Quero agradecer novamente à Mini. Nada, obrigado eu pela vossa presença.
E fica a guardar estas fotografias no mini home portrait. Eu ainda hoje vou publicar umas histórias lá mais para o final da tarde ou para a noite, que ainda tenho algumas coisas para fazer. E agradeço-vos a todos também. Muito obrigado. Adeus.